Começando o primeiro departamento de conspirações. Nosso programa onde a gente vai debater algumas coisas obscuras. Aí traçar algumas teorias. Na verdade, a gente vai trazer teorias para debater aqui, né? Então, assim, teorias normalmente que o pessoal já conhece, como é o caso de hoje aqui, onde a gente vai debater sobre os Illuminatis. Será que eles comandam realmente o mundo? A gente vai debater um pouquinho aqui, lógico, sempre, né, com uma conversa mais solta aqui, a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é a teoria aqui, mas debater, viajar, brincar, discutir. De repente chegar em algum lugar. Mas tomar cuidado porque às vezes os Illuminatis aí podem vir atrás da gente. Se esse vídeo sair, deu tudo certo. Caso contrário... Quem são os Illuminatis? Quem são os Illuminatis, né? Hoje em dia a gente vê aí na internet muita gente falando aí sobre, tipo... realmente, eles dominam o mundo, eles estão por trás dos governos mundiais e tudo é Illuminati. É assim, tudo que não tem uma resposta foram os Illuminati. Illuminatis, né, que fizeram. Na verdade, assim, Illuminati existiu, pelo menos, né, existiu em alguma época, em 1776. Foi fundada uma organização ali para trazer um pouco da questão do conhecimento laico. Então, tipo, se opor ao movimento que a igreja, né, comandava muito. Então, talvez por aí já começou errado nesse sentido. Ou seja, bater de frente com a igreja já não é, né, já é um caminho... Não era uma boa escolha. Até o nome, né, Illuminati, vem muito da questão do iluminismo, né, que era um movimento que tinha na época justamente essas coisas contra a igreja. Assim, na verdade, não era contra a igreja, era... um pensamento livre, na verdade, sim, né? Sim. Sem as doutrinas da Igreja Católica, né? Então, eles fizeram esse grupo aí e tal, e eles tiveram um pouco de contato com os maçons, né? E tal. Então, que é uma outra galera que a gente também pode trazer aqui pra... Também, né? Pra gente tentar desmembrar alguma coisa. No final, não sei, né? Porque ninguém até hoje... conseguiu explicar o que são os maçons, o que eles fazem, onde vivem, o que... Porque diferente da maçonaria, a maçonaria, muita gente fala que é um grupo secreto. Na verdade, a maçonaria é um grupo que todo mundo sabe que existe e tem segredos. Tem segredos. Então, eles são um grupo com segredos. Diferente do que supostamente seriam hoje os Illuminati, que seriam realmente um grupo secreto. Que ninguém sabe quem são, né, por onde andam, como que comem, né, e coisas assim. Então, existiu esse movimento aí na 1976, como eu falei, 1776, né, que surgiu. Aí, depois, eles acabaram sendo colocados pela igreja como clandestino, tipo assim, que eles não deveriam existir, então eles começaram a agir pelas sombras, né, e a partir disso criou-se esse mito de que os Illuminatis de hoje, que a gente não sabe se existe, né? Então existiu o Illuminati, hoje a gente não sabe. Fica essa questão aí de que eles estão agindo no poder, né? Tem muita questão de... até a parada da nova ordem mundial, né? NWO, né? New World Order, que traz o triângulo, o olho que tudo vê, né? Toda essa ligação até um pouco assim com essas questões da maçonaria também, né? Como eu falei, de símbolos e tal, que seria um grupo que quer criar um governo único no mundo para comandar todo mundo, né? E que, segundo a igreja, seria o anticristo. Olha só. Aí começa já, como eu falei, começa a dar uma viajada, né? Então, mas hoje, o que se entende pelos Illuminati? Porque se, por exemplo, eles são uma ordem que vem contra a igreja, não sei se tá fazendo muito sentido nos governos que a gente enxerga por aí. Porque tem muito, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, muitos políticos, né, muitos que estão aí no poder, fazem coisas em prol da igreja, na verdade, e não contra a igreja, né? Não necessariamente a igreja católica só, mas em prol da religião. Então, se for, por exemplo, os Illuminati, eles estão no poder hoje, eu acho que seria bem contrário a isso, né, o que a gente vê. Então, a ideia que dizem é que eles estão tentando, né? Pelo jeito não estão conseguindo. Acho que não tá dando muito certo. Né? Porque o que a gente vê muito
principalmente aqui no Brasil, por exemplo, né, que deveria ser considerado o Estado laico, no sentido, né, da política ser laica também, e não é o que a gente enxerga. A gente enxerga um Brasil muito cristão e que na política, hoje em dia, principalmente, é muito... não fica mais subentendido, é muito colocado, é muito... Como é que eu posso dizer... É muito aberto, assim, realmente, isso, né? muito escrachado até, assim. Você vai lá e você ora, enfim, na Câmara dos Deputados, faz umas coisas assim, tem sabe? a bancada evangélica. A bancada evangélica, que a gente já sabe muito bem como é que funciona. Então, assim, eu acho que se eles querem chegar em algum lugar, não parece que é bem por aí, sabe? Até, assim, em comparação com a maçonaria, né? Aí, pela definição ali dos Illuminatis de ser realmente contra a igreja, a maçonaria, um dos principais pontos para você, que até muita gente acha que maçonaria é coisa do diabo, né? Tipo assim, maçonaria é coisa do diabo. Mas uma das bases da maçonaria é você acreditar em Deus. Para você. Tipo, eles chamam até de Gadu, né? O grande arquiteto do universo. Maria Gadu. Maria Gadu. E não seria necessariamente o Deus cristão. Sim, mas Deus. O Deus, né, que criou o universo, realmente, né? Então, aí eu acho que talvez por isso que eles possam ter se afastado um pouco da questão dos Illuminati, da maçonaria, por causa dessa questão da religião, né? Só que daí também dizem, tem essas teorias aí, o pessoal já viaja, de que que eles estão tentando criar esse governo, e daí não estariam conseguindo também, porque... para ter um equilíbrio, tipo Thanos, assim, sabe? Tipo Thanos. Tem que ter, acho que na Terra seria uma população máxima de 500 milhões de pessoas. A gente tá com 8 bilhões, aí já indo pra 9. Então, eles, né, tipo assim, teriam... Daí por isso que dizem que pandemia, pra matar um monte de gente. Então, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, porque a galera, tipo assim, começou a pandemia... extermínio global, né? Eles querem matar a gente porque eles querem dominar o mundo, assim. Porque tem coisa por trás disso. Sim. Não, porque a vacina, pra que vacina? Vacina é pra controlar, né? Entra todo nesse papo, nessas conspirações aí, nessas teorias e tal. E daí, então, como você tinha falado, assim, tudo que acontece por trás, tudo que acontece de errado, tudo que acontece que a gente não tem explicação... Não tem uma explicação, colocam culpa nos Illuminatis. Illuminatis, né? Eu, particularmente... acredito que possa existir, sim, alguns grupos de comandos, assim, tipo, igual lá nos Estados Unidos, a família Rockefeller, né? Não sei se já deve ter ouvido falar deles, e tem um documentário, eu acho que era no Zeitgeist, que falava sobre isso, que eram divididos em 3 questões, uma falando sobre tipo, de Jesus, né, uma comparação disso, aí os caras entram na questão do 11 de setembro também, né, que teria sido uma armação justamente do governo, e aí eles falam sobre essa família, que eles são, tipo assim, uma família, que nem aqui, tem a Casa da Moeda aqui no Brasil, né, a Casa da Moeda é um órgão independente ali, né, do governo e tal, e lá, a família Rockefeller é como se fosse o dono da Casa da Moeda. Seriam os donos da Casa da Moeda nos Estados Unidos. Ou seja, todo o dinheiro dos Estados Unidos são deles. Eles emprestam pro governo distribuir para a população. É alguma coisa nesse estilo, assim. Então, eu acredito que sim, possa existir algumas famílias e algumas organizações muito poderosas, realmente, que ditam e... regem ali um determinado... tipo, dão uns pitacos no governo, falam, olha... Mas eu acho que isso sem dúvidas, assim. O governo, ele não vai agir sozinho. Para ele agir, ele precisa ter ali o topo da pirâmide do lado dele, né? Ele precisa ter esses grandes... Topo da pirâmide. Olha aí, tá vendo? Ele precisa ter esses grandes empresários, mas não necessariamente empresários. Eu acho que tá até além, sabe, de o empresário e tal. É tipo o cara muito top, sabe? Aquele cara muito rico que você nunca ouviu falar, você nunca ouviu o nome dele. Não sabe, não é você não sabe quem ele é, você não sabe quem é a família dele. Porque eles têm uma vida muito restrita
mas eles têm como aquelas pessoas, como é que fala? Cabeça de ferro, que fala? Que você compra um imóvel, mas aí, tipo assim, eu quero comprar um imóvel, só que eu coloco como se você fosse o dono, mas o imóvel é meu. Sim. É uma coisa mais ou menos assim, se eu não tô enganada, é esse termo. E tipo assim, ninguém sabe. Mas eles são donos de uma grande fortuna, de grande parte do patrimônio dos Estados Unidos, assim. Tipo, Principalmente... Rockefeller, que seria dono do dinheiro, né? Então, principalmente porque nos Estados Unidos tem muito tradicionalismo, né? Então isso é muito focado nesse tipo de família, assim. Essas pessoas muito tradicionais que não querem ser famosas, celebridades, não querem ser conhecidas. Tipo assim, Elon Musk, ele não seria um Illuminati, porque ele é um cara que, porque ele é um reptiliano. Ele já é um outro rolê que a gente traz aqui depois. No outro programa. Mas tipo assim, ele não seria porque ele é um cara que se expõe demais. E talvez ele, tipo, falaria muito, assim, se ele fosse, sabe? Ele também não ia deixar passar uma oportunidade de mostrar que ele é aquilo, entendeu? Então, eu acho que essas pessoas, assim, tanto Illuminatis quanto os maçons, eles têm essa coisa de ficar um pouco nas sombras, mas são os que regem a maior parte da economia, assim. Então, tanto aqui no Brasil eu sei que tem alguns que são maçons, tipo Temer é maçom. Vampirão, né? Vampirão. Vampirão. O Aécio Neves era também, era, tipo, José Serra, todos esses caras, principalmente ali, né, direita, centro-direita, ali tinha muito e eles são abertamente aqui, o Beto Richa, família Richa era também, então... Por isso que eles não são uma seita secreta, né? Eles são com segredos, porque, né, existe... Eles são conhecidos, mas você não sabe o que eles fazem. Os meios de como eles agem, né, e tal, eles não contam. Tanto que existem 33 níveis, né? Você precisa só o grão-mestre lá, o 33º nível, que é o cara que sabe de tudo, né? Inclusive... Deus, no caso, é o quê? Não, tipo assim, é o cara que vai subindo ali, inclusive. Lembra que eu te mostrei uma propaganda que eu recebi no Facebook? Eu sendo convocado para entrar pra maçonaria. Pra ser eu maçom. fui convocado para ser maçom no Facebook, né? E pra um tipo monte de gente, ok? Tipo aquele rolê de aliste-se, venha ser um cara da marinha, um rolê assim, tipo você recebeu para uma a maçonaria. E era o cara do 33º nível que tava falando, fazendo a propaganda ali, tipo, vem aí ver a aula, aula magna, um rolê assim, sabe? Tipo assim, pra você, né, ter essa introdução à maçonaria e tal. Então a maçonaria, eu acho que eles fazem abertamente, né, essa questão de, tipo, eu acho nós existimos, nós somos, mas você não precisa saber o que nós fazemos. E eu acho que eles vão muito na questão, tipo, de figuras poderosas. Eles iriam ir atrás do Elon Musk, como você falou, né, tipo assim, ele é um maçom, ele não teria esse problema. Já os Illuminatis, eles seriam realmente o contrário, né, de agir nas sombras. Mas você acha que os Illuminatis ainda perduram, assim, tipo, ainda é uma sociedade... Eu acho, Illuminati mesmo, eu acho que não. Eu acho que é muita viagem de internet. Assim, o nome, um grupo, tipo Pentavirato, sabe, que estreou na Netflix, assim, 5 caras que estão lá em volta da mesa e decidindo. Bom, uma coisa que a gente tem certeza é que não são os Illuminatis do... como é que é? Do Doutor Estranho. Porque quem assistiu já sabe que deu uma... Enfim. É isso aí, galera. Então, isso eu acho que não existe. Eu acho que existem, talvez, esses grupos de poder que talvez eles possam ter uma conexão entre outros, mas eu acho que às vezes é muito mais no sentido de, tipo, eu tô aqui, eu faço o meu, você faz o teu aí. Vamos negociar, mas, tipo, não necessariamente seja uma grande organização mundial para tomar um único poder mundial, sabe? Não, eu acho que não. E principalmente também. essa questão de o anticristo é muito questão de, acho que, folclore cristão, assim, sabe? Nesse sentido de que, pelo fato de eles terem surgido para colocar um conhecimento contra a igreja, né? Diferente da igreja, então é anticristo. Sabe? Tipo, nesse sentido, então, assim. Talvez lá no começo, quando eles surgiram, a ideia fosse essa.
Mas ela foi ao longo dos séculos aí, dos anos, foi se moldando, sabe? Eu acho que tem muitas coisas que começam de uma forma, tem muitas religiões ou seitas, enfim, que começam de uma forma e elas vão se moldando conforme a população vai evoluindo, a tecnologia, a ciência, tudo isso também conta às vezes, sabe? Até, por exemplo, a Igreja Católica. Tem muita coisa que a Igreja Católica ela vem mudando e moldando ao longo dos anos, né? Dos séculos, porque a situação vai mudando, sabe? Sim. E aí com o Papa, cada Papa pensa diferente, claro que baseado na Bíblia, na sua fé. Mas na sua interpretação diferente. Exatamente. Tem uma interpretação diferente e encaixa melhor uma coisa ou outra diante da necessidade da população, né? Então talvez tenha surgido com esse ideal, não de ser um anticristo, mas de acabar com aquele tipo de igreja. E aí de repente eles falaram assim, tudo bem, não é bem por aí, a gente pode caminhar de uma forma diferente, sabe? Sim, sem necessariamente bater de frente com a igreja, né? No caso, assim. Mas eu acredito que, tipo assim, hoje em dia não deva ter nem meia dúzia de uma galera, assim. Se tem, é uma galera muito mais voltada pra isso, pra ficar dentro daquela teoria, pessoas que gostam mais da conspiração daquilo do que necessariamente que pregam aquilo e que vivem aquilo. Né? Exatamente. É mais uma galera que, tipo assim, não tem os terraplanistas, então tem a galera que, tipo assim, nossa, eu adoro a teoria de que existam os Illuminati, então eu sou um. Tem um documento que prova que eu sou. Tipo. Ele se auto-intitula um Illuminati, mas na verdade ele é um cara qualquer que gosta das ideias, mas não tem poder aquisitivo ou poder de fala pra poder chegar onde eles chegariam, assim, sabe? Enquanto isso, os outros Illuminati de verdade estão rindo dele. Estão rindo dele e talvez até da gente, porque a gente tá falando um monte de abobrinha aqui. Mas é isso. Teorizar é isso, né? É você falar, você jogar aí e conversar com a galera. Vai que é. Vai que é, né? A gente não tá necessariamente indo a fundo em cada uma das coisas, porque a gente não sabe como funciona e a gente nem sabe com o que a gente tá mexendo também. Por isso que eu falei, galera, né? Se você é Illuminati, se você é maçom, se você é o que for, fica na paz, que ninguém tá contra. A gente falou que vocês não existem, então tá tranquilo. Então fica de boa. Eu só acho que, tipo assim, algumas pessoas realmente entram no hype, mas elas nem sabem por quê, sabe? Elas só vão, assim, com o rolê. Mas eu acho que pra fazer sentido isso, eu acho que seria mais fácil da gente enxergar, principalmente na economia, na política, sabe? Se eles realmente fossem mais, como é que eu posso dizer, mais ligados na sociedade. A assim. gente veria alguns movimentos mais organizados, realmente. Sim, né? Porque eu acho que assim, eles não... Pra que eles iam querer se esconder necessariamente agora, sabe? Eu acho que eles iam querer realmente mostrar, olha, nós somos Illuminatis e vamos destruir aí, seja o catolicismo, qualquer outro tipo de religião, enfim, e bola pra frente. Mas eu acho que tá muito no escuro isso, assim. Chega a não ser... E tá longe dos objetivos que tecnicamente eles teriam. Total, né? Tá muito longe desses objetivos. Então eu não vejo ninguém que você olhe, você vê alguma celebridade ou alguma pessoa, assim, que você fale, nossa, esse cara aí esse cara é Illuminati. Não vejo. Não sei se vocês veem, mas eu não vejo uma pessoa que tem esse poder, assim. Eu vejo muito mais pessoas que poderiam ser reptilianos do que Illuminatis. Inclusive, com vídeos, né? Fotos, coisas assim assustadoras. Exatamente. Se tá na internet, é verdade. Né? Com certeza. E vocês aí que estão assistindo, o que vocês acham dos Illuminati? Eles existem ou não? Né? Eles estão perto dos objetivos ou não também? E também compartilhe o seu conhecimento aí, às vezes, sobre, né? Como a gente trouxe uma visão rasa, digamos assim, até essa questão de informações, né? Mais pra gente teorizar em cima aí também. Então, se você tiver
um conhecimento a mais aí sobre o que eles poderiam fazer ou sobre o que eles estão fazendo, né? Comenta aí embaixo aí também pra gente continuar essa nossa conversa, nosso bate-papo. Beleza? E segue a gente também nas redes sociais, falhanamatrix.ofc, o link vai estar embaixo na descrição aí. Então segue nós lá. É isso. É isso, então falou e Até a próxima teoria. Até a próxima, valeu.